Olá, a paz do Senhor a todos. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Este é o tema deste quarto trimestre de 2021 e hoje abordaremos a lição de número 8, que tem por título Paulo, o discipulador de vidas. O discipulador é um mestre devidamente autorizado a compartilhar um determinado tipo de instrução ou aprendizado específico. Hoje veremos que Paulo não foi apenas evangelista. Ele edificava as igrejas para que pudessem se autoliderar, autossustentar e se autopropagar. Eu sou Jonas Dias e este é o canal Eu Amo a Escola Dominical. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer aos 125 inscritos amantes da EBD. É maravilhoso poder compartilhar com vocês cada lição, a cada semana. E quero convidar a todos os que amam a Escola Dominical e ainda não são inscritos, inscrevam-se e acompanhem este trimestre conosco. Oferecemos o nosso melhor para que você compreenda cada lição ministrada. Temos aqui o texto áureo que diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos, capítulo 15, versículos 40 e 41. Após um sério desentendimento com Barnabé, Paulo convidou Silas para acompanhá-lo e tomou a rota por terra, passando por Tarso, sua terra natal. Pode-se ver aqui a sua preocupação em contribuir para o crescimento da obra de Deus. Temos a verdade prática, que diz que o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Enquanto o discipulador é um mestre, discípulo é aquele que recebe ensino de um mestre, aquele que aprende, é o aluno, o pupilo, o aprendiz. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou reclamação, escreva nos comentários que teremos o prazer de responder a todos. Tópico 1, Paulo e o discipulado bíblico. Subtópico 1, o discipulado bíblico. No Antigo Testamento, o discipulado estava restrito praticamente ao ministério profético. Haja vista as famosas escolas de profetas dirigidas por Elias e Eliseu. Assim como nem todos os discípulos de Elias tornaram-se profetas, nem todos os discípulos de Cristo fizeram-se apóstolos. Mas Paulo, embora não tenha sido discípulo, tornou-se o maior apóstolo do Novo Testamento. Nada, porém, anula a força do discipulado. Na época de Elias e Eliseu, as escolas de profetas erguiam-se como uma blindagem contra a corrupção que ameaçava destruir a casa de Israel. Naqueles seminários, a lei era estudada, a esperança messiânica era acalentada, o amor a Jeová era elevado ao patamar mais alto da alma humana. A expressão filho dos profetas, constante no Antigo Testamento, quer se referir diretamente aos seguidores dos profetas. Já no Novo Testamento, é entendido como que aceita e se submete, mais especificamente, à doutrina de Jesus. É todo aquele que divulga e pratica o Evangelho. Subtópico 2, Paulo, o discipulador. Paulo, a despeito de ter sido contemporâneo de Jesus, nunca esteve com ele em vida física. Não muito depois do Pentecostes, Paulo converte-se e torna-se um dos mais ardorosos pregadores de Cristo. Precisou de um tempo aproximado de 4 a 5 anos depois da sua escola no deserto da Arábia, para que, ao voltar, reiniciasse seu ministério de embaixador de Cristo, pregando o seu nome. Porém, cedo entendeu que na comissão que Jesus deixou com seus discípulos, havia a missão de pregar o Evangelho e convencê-los acerca da salvação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar a doutrina de Cristo em seus corações.
Paulo entendeu que não bastava anunciar Jesus e convencer as pessoas da necessidade de salvação, mas sim que precisavam ser discipuladas acerca das verdades do Evangelho. Subtópico 3, deixa eu vir para cima. A metodologia de Paulo para o discipulado. Naturalmente, Paulo não inventou nenhum outro método. Ele fez uso exatamente daquele que Jesus deixou para os seus discípulos, como vemos em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Paulo, ele dava o primeiro passo, pregando o Evangelho e convencendo as pessoas acerca de Cristo. E onde ele chegasse, preocupava-se em ensinar os primeiros discípulos. Seu estilo itinerante não deixava ficar muito tempo em um único lugar, senão o necessário para firmar os novos convertidos e depois ir adiante, mas deixava ou enviava alguém experimentado para continuar o discipulado dos novos discípulos. Isso você pode conferir em Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 4, e capítulo 15, versículos 39 e 40. Além de fortalecer-se na fé cristã, ensinando acerca de Cristo, ele mantinha uma relação de comunhão e amizade com essas pessoas. Paulo aprendeu com Jesus que o amor é o elemento essencial para ser desenvolvido na comunhão entre mestre e discípulo. Jesus disse aos seus discípulos: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13 e o versículo 35. Tópico 2. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Subtópico 1. A pregação, o ponto de partida. Parece repetitivo o que estamos dizendo nesse ponto, mas é importante ressaltar que a expansão da Igreja de Cristo teve seu ponto de partida na tarefa que Jesus deixou no fim do seu ministério terreno. Como você pode conferir em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 ao 20. Bem, durante quase 4 anos, Jesus investiu em seus discípulos e deu-lhes a tarefa de pregar e ensinar o Evangelho em todo o mundo, começando por Jerusalém. A grande comissão pressupõe um discipulado permanente na Igreja de Cristo. Aliás, a Igreja é uma comunidade de discípulos que tem a Cristo como Mestre Supremo e a Bíblia como a única regra de fé e conduta. Subtópico 2. O ensino, fazer discípulos. A conversão a Cristo é o ato milagroso que o Espírito Santo opera, fazendo germinar semente que se reproduzirá em muitas outras sementes. E esse processo gera a igreja. A semente do Evangelho germina e frutifica quando cuidada pelos discipuladores, que devem pregar e ensinar com clareza a verdade do Evangelho. O discipulado é o trabalho de todos os crentes. Subtópico 3. Pregação e ensino. Aproximadamente 3.000 pessoas se tornaram novos crentes quando Pedro ele pregou as boas novas a respeito de Cristo no dia de Pentecostes. Esses novos cristãos se uniram aos outros crentes, foram ensinados pelos apóstolos, incluídos nas reuniões de oração e comunhão. Os novos crentes em Cristo precisam estar em grupos onde possam aprender a palavra de Deus, orar e amadurecer em sua fé. Se alguém acaba de começar um relacionamento com Cristo, deve buscar outros crentes para a comunhão, a oração e o ensinamento. Esta é a maneira de crescer. Temos o tópico 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Subtópico 1, a pregação para os seus irmãos. Então aqui nós podemos ver que os crentes judeus, a princípio, não se separaram do resto da comunidade judaica, não. Eles ainda frequentavam o templo e as sinagogas para adorar e receber a instrução das Escrituras.
mas sua crença em Jesus causou grande atrito com os judeus que não acreditavam que ele era o Messias. Assim, os judeus crentes eram forçados a se reunir em casas, no caso, nas suas casas, para que tivessem a comunhão, a oração e o ensinamento a respeito de Cristo. No final do século I, muitos desses crentes judeus foram expulsos de sua sinagoga. Subtópico 2, a expansão para os gentios. Inicialmente, a ideia que prevalecia na mente dos apóstolos era a pregação para os judeus. Foi isso que os apóstolos fizeram a princípio. Eles pregavam aos judeus e dizia-lhes, e disse-lhe Pedro, como disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Eles entravam nas sinagogas e muitos judeus recebiam a palavra. No entanto, a curiosidade dos gentios, dos estrangeiros, levou-os a pensar de forma diferente. No texto de Atos 19, versículos do 1 ao 7, Lucas mencionou ocasiões em que os apóstolos oravam para que pessoas recebessem o Espírito Santo. E muitos dos gentios receberam-no em suas vidas. Vocês podem conferir em Atos capítulo 8, versículo 15. Subtópico 3, o discipulado numa cultura diferente. Bem, à medida em que a igreja ia crescendo em número, também se fez necessário o ensino da doutrina de Cristo mediante o discipulado. Paulo ensinou a amar para obter dos discípulos a correspondência do amor. Amar para ser amado. Esse amor deve ser demonstrado em atitudes espontâneas no relacionamento com as pessoas que estivemos discipulando. Paulo tornou-se um pregador ardoroso do Evangelho de Cristo e um plantador de igrejas entre os gentios. Além de pregador e mestre, ele dedicou-se a discipular homens especiais, à semelhança do que Jesus fez, para darem continuidade ao seu trabalho inicial. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, e a lição desta semana fica por aqui. Se esta aula foi bênção para você, me dê um sinal deixando o seu like neste vídeo e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. A paz do Senhor e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.